Graça e paz a todos. Esse é meu canal, Marcelo Marques. Se gostar do conteúdo, coloque um joinha. Se gostar do canal, se inscreva. E você será muito bem-vindo. Amém? Então vamos lá, vamos para a palavra de Deus. O que perdeu Israel durante a escravidão no Egito? Isso aqui é algo que eu tenho, nesses últimos dias, tenho pensado muito sobre isso. Então, neste mês nós estamos vivendo aqui, que é um mês onde está acontecendo uns eventos, e muitas vezes o cristão está distraído, né? E sabemos que Jesus está às portas. Então, isso aqui é uma pergunta que eu faço para você, você que é um cristão, né? O que perdeu Israel durante a escravidão no Egito? Porque Israel, ele é um exemplo para nós. Muitas coisas de Israel nós não devemos viver ou praticar. Então, eu trouxe algo aqui sobre o que aconteceu com Israel no Egito, né? Que quase perderam a sua identidade com Deus. Não perderam por causa da misericórdia de Deus. E uma das coisas, né, que eles perderam ali no Egito foi a sua liberdade. Foram submetidos a trabalho forçado, não podiam sair do Egito, tinham que trabalhar. Era um trabalho de escravidão. E se você olhar, né, para esse mundo que nós vivemos hoje, porque o Egito, ele é tipo esse mundo que nós vivemos, só que quem viveu ali foi Israel, debaixo do chicote da escravidão, e a escravidão que eles ali viviam eram sob trabalho pesado para a construção daquelas cidades, chamavam cidades celeiros. E nós podemos ver que hoje não é diferente, né? A maioria das pessoas vivem, né, não tem tempo para Deus, né? A liberdade hoje é muito pouca. A maioria do tempo a gente vive trabalhando para o sustento, a gente fala para o sustento da família, para o sustento da casa, mas na verdade a gente trabalha, né, para a construção deste mundo aqui. Você paga os impostos, você paga tudo, então mais a construção deste mundo, e a liberdade nossa de servir a Deus muitas vezes, né, está aí, né, quase que não tem tempo para isso. E às vezes quando chega o final do dia ali, a gente não consegue orar a Deus, não consegue buscar a presença do Senhor. E a gente tem que vencer isso, né, por causa da canseira fisicamente. E a situação hoje do mundo, então, do que nós vivemos aqui, é parecido com o que Israel vivia ali no Egito. Né, a primeira coisa que Faraó fez ali foi tirar ali o tempo deles para buscar a Deus ali, né? E colocando mais serviço de escravidão para eles e tirando a liberdade deles. Então eles não tinham liberdade, não tinham como sair do Egito, não tinham liberdade também ali, né, para servir a Deus da maneira que era preciso, por causa do faraó, né, que estava ali, né, escravizando eles ali no Egito. Eles perderam essa liberdade. E hoje, se a gente não fica bonito também, essa liberdade a gente perde ela, não só com o trabalho, né, assim, físico que a gente faz aqui, mas também muita coisa que tira a nossa convivência com Deus, né? Muita coisa para nos distrair, que é colocado nesse mundo para isso mesmo, para você viver mais na distração, né? Como se diz, no pão e circo, e você esquecer do que você é para Deus, né? A imagem e semelhança dele. Então o faraó desse mundo aqui está doido para fazer isso com você, para que você perde a direção, o caminho total, né, das promessas de Deus para a sua vida. Assim aconteceu com Israel. E a outra, né, a identidade nacional. Aquele povo ali, né, eles perderam a sua autonomia. Se tornaram ali, né, um povo guiado por Faraó. E observou que hoje não é diferente, que muitos cristãos mesmo, né, cristãos, não vou nem nas pessoas ímpias deste mundo, mas cristãos que hoje também estão aí, muitas vezes não guiados pela palavra de Deus, mas guiados por Faraó, ou até pelos pensamentos carnais mesmo, sabendo que a nossa luta, né, é uma luta, o nosso espírito está lutando contra a carne. Então, sim, e se a pessoa brincar, ele vai perder a sua identidade, né, com Deus. Como Israel estava perdendo a sua identidade nacional, não estava sabendo nem quem eles eram mais ali, de onde eles vieram, as promessas que Deus tinha na vida deles, assim também é o cristão hoje, que muitas vezes se envolve, né, nessas festanças mundanas, né, que está acontecendo agora aí, e se puser perde a identidade com Deus, porque aí você está tendo ali um relacionamento com o mundo. E eu lembro de um versículo bíblico que nos fala, né, para nós não ter amizade com o mundo. Está lá, acredito eu que em João, 1 João ali, as cartas de João, falando sobre isso, né?
para nós não amar o mundo, nem que há no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, assim, quem ama o mundo, você está fazendo amizade com quem odeia Deus, porque o mundo odeia Deus. Você vai ver aí pelas festas que está acontecendo agora, né, as coisas de ocultismo que está sendo ali mostrada, e muitas vezes o cristão está aí participando daquilo ali. Eu não entendo o cristão de hoje, né? Por que ele está participando de uma coisa dessa? E tem muitas denominações que estão levando até, né, para dentro da igreja ali o aparelho para que as pessoas possam ver ali os acontecimentos ali e participar daquelas energias negativas, né, que não agrada a Deus, mas agrada a Satanás, que é as emoções ali. Não vou falar muito profundo porque você vai entender isso. Então Israel também estava nesse ponto também, né? Então ali não tinha um governo próprio, era governado por Faraó, não podia decidir seu destino coletivo, né? Estavam presos. E hoje também, se você brincar também, você não decide sobre sua vida, porque muitas vezes os cristãos hoje, ou muitas vezes as pessoas não têm um domínio próprio, né? Vivem nas emoções, né? Vão ali pelos pensamentos da mente, né? E esquece de seguir ali os mandamentos do Espírito Santo de Deus. Então, sim, Israel também estava perdendo até a sua dignidade, né? E também os seus direitos básicos, né? Estava ali sofrendo uma exploração, né, que não era brincadeira. Eram explorados fisicamente, espiritualmente. Será que é diferente do que nós estamos vivendo hoje? Né? Hoje, fisicamente, você está vendo aí, né, a exploração que é das pessoas neste mundo, que você sabe que isso aconteceu até na época de Jesus, que alguém ali quis cobrar imposto de Pedro. E então Pedro estava sendo explorado ali, até Jesus ali também estava entrando naquela situação, né? E Pedro reclamou com isso. E Jesus explicou muito bem para ele sobre o que estava acontecendo ali. Então, sim, hoje também o ser humano, não vou falar nem um cristão, mas o ser humano hoje também ele é explorado, né, em vários sentidos. Então, sim, não é diferente muitas vezes do que estava acontecendo com Israel, ali dentro do Egito, né? E outra coisa ali, o assassinato de recém-nascido. Você observou que quando a época de que Moisés nasceu, né, teve ali o assassinato de crianças, né, e ali que estava acontecendo isso para que Israel não tivesse um futuro. E você vê hoje que muitas vezes as pessoas, né, jovens, adolescentes, crianças, estão sendo assassinadas. Mas eu não vou falar assassinadas, né, fisicamente, mas muitas vezes espiritualmente, estão sendo mortas espiritualmente aí né, que a pessoa não tem força para buscar a Deus, não tem força para jejuar, para orar, para ler a Bíblia. Então está aí sendo assassinado, muitas vezes até dentro das denominações estão sendo assassinados, né? Então, assim, ensinando algo que às vezes não está na palavra de Deus, que não tem diferença do mundo ou de quem está no mundo, né? Então, assassinato de recém-nascidos. E também condições desumanas, né? É o que mais a gente vê hoje aí, são as condições desumanas nesse mundo, né? Coisas que há um tempo atrás era errado, hoje para eles está certo. Então está havendo ali uma inversão de valores, né? Aquilo que era assim, que a pessoa defendia, hoje muitos estão, né, não defende mais. É o que mais você vê hoje aí. Se você for aprofundar aí, você vai ver aí leis que são aprovadas, né, para tirar vidas, né, de crianças e outras coisas mais aí que eu não vou aprofundar aqui, mas você sabe. Se você é a pessoa que está, né, espiritualmente bem esclarecida, você sabe do que eu estou falando aqui sobre as inversões de valores hoje, né, que está acontecendo aí, para que as pessoas, né, os cristãos mesmo, venham perder aí a sua identidade com Deus, como aconteceu com Israel. Então você vai ver também que esse povo existia um lugar prometido por Deus, uma terra prometida, que era Canaã. E nós também, cristãos, nós também temos um lugar prometido por Deus que chama um novo céu e uma nova terra, né? Então, sim, esse povo, eles estavam, assim, impedidos, né, de ir por essa terra, herdar a terra que Deus tinha prometido para eles. Hoje não é diferente. Então, assim, se você é uma pessoa que está no espiritual com Deus, você vai ver que tem muita coisa hoje que é oferecido para que você não venha
ter a terra prometida, ou você ir morar nessa terra prometida de novos céus e nova terra que Deus tem para nós. Então muita coisa está sendo trocada, né? E as pessoas não estão percebendo. Então houve também essas promessas a Israel também, né? E quase que Israel estava perdendo ali sua identidade por causa disso. Até que Deus envia ali Moisés para tirar eles ali do Egito e passar com eles ali no deserto, para ir para a terra prometida. Porque ali no deserto foi um lugar ali que Deus ele trabalhou no coração daquele povo de Israel, por eles ter perdido a sua identidade com Deus. Então ali no deserto houve ali uma nova aliança. Não é uma nova aliança, Deus estava ali restaurando a aliança que Deus tinha feito a Abraão, a Isaac, a Jacó. E quando Israel passou por esse período de escravidão no Egito, eles perderam essa direção, né, por ali estar ali trabalhando tanto tempo, né, e não ter ali o tempo dedicado para Deus. Então eles se distanciaram das tradições, né, da palavra de Deus ali. Então foi preciso que Deus trabalhasse com eles no deserto ali para que eles voltassem, né, a aliança fosse ali restaurada, né, com eles ali de novo no deserto. Então Deus trabalhou com eles. E mesmo assim, muitos destes, né, ou maioria, né, não entraram na terra prometida. Que entraram aí foram os mais novos. Então sim, é algo para a gente despertar. Tomar cuidado nesse tempo que nós estamos vivendo, porque o que está em jogo aqui, meus amados, é a sua salvação, é a sua identidade com Deus, né? É a sua identidade com o Senhor, entendeu? Porque hoje o que é lançado para você em todos os sentidos, né, no mercado, por todo lado aí, é coisas para te impedir de você adorar a Deus. E a mesma coisa aconteceu com o povo de Israel no deserto, né? Aconteceu com eles no deserto ali. Esse povo, então, era impedido de adorar a Deus livremente. Hoje é a mesma coisa. Muitas vezes tem pessoas que estão dentro, né, da denominação ali, eles mal cabe o culto, nesses dias agora, nesse tempo agora, eles estão ali, né, preocupados se o time ganhou, se o time perdeu, se a seleção ganhou, se a seleção perdeu, como é que está o jogo, né? Então isso aí não é liberdade. Essa pessoa se encontra presa ainda, está escravizada. Esse sistema é mundano. Isso é um sistema mundano para escravizar as pessoas. Eu quero esclarecer para você aqui que eu não sou contra o esporte, eu sou a favor do esporte. Eu sou contra a idolatria. E nesse mês agora é o tempo das idolatrias, né? Então, é o que Israel passou no Egito ali. Porque o Egito era o lugar ali onde havia várias religiões, vários deuses, né? Era um lugar ali, acho que politeísta, né? Vamos dizer assim, se eu não estiver enganado. São vários deuses. E agora, este mês também, é o mês que muitos cristãos vão estar aí adorando os seus ídolos, né? Vai estar aí buscando, adorando eles nesse mês agora. Então, a idolatria. Então, Deus, ele quer libertar as pessoas disso. O esporte, todo mundo tem que praticar esporte. Mas diversas emoções aí, né? Quantas pessoas que vão, nesse final de mês, vão parar no hospital por ansiedade, porque o time perdeu, a seleção não ganhou, quantos que vão ficar tristes, quantos vão ficar angustiados, deprimidos, estressados por causa disso aqui. E quem vai estar ganhando com isso? Não é Deus. Essas emoções aí, essas energias aí, dessas festas profanas e mundanas, quem vai aproveitar disso aí simplesmente são os demônios. São energias que alimentam eles. Então sim, Israel então era proibido até de fazer sacrifício no deserto, foi proibido. Então sim, esse tempo também, ou muitas pessoas que ainda não entendem isso, né, nem sacrificam suas vidas a Deus. Esquecem de tudo ali, né, de ser sacrificado, porque para começar, o coração ali, que é o lugar do sacrifício para Deus, ele tem que estar limpo. Se tiver com essas emoções aí, esse coração não pode estar puro, ele está impuro. E aí é onde entra Elias, né? Chamando o povo de Israel para o Monte Carmelo ali para consertar, fazer um concerto com Deus. É a mesma coisa com nós hoje. Então assim, esse povo de Israel, eles perderam o contato direto com as tradições.
por isso que eles começaram a perder a sua identidade, né? Não sabia quem era. Gente, tem tanto cristão hoje também, ele não sabe se ele é do mundo, se ele é de Deus. Se ele é um cristão que serve a Deus, se serve o mundo, ele está dividido. E, assim, ele ama o mundo também, ele fala que ama a Deus, mas ama o mundo também, quer participar dessas festas profanas, quer participar de carnaval, quer viver isso aí igualzinho o mundo vive, né? Aí a sua identidade, meu amado, tá, né, meio com problema. Eu lembro de um versículo bíblico que a Bíblia nos fala assim das 10 virgens. Lá pro finalzinho dessa parábola, quando o Senhor ali voltou, o noivo, né, voltou ali, ele disse ali para aquelas 5 ali que não eram prudentes: não vos conheço. Então esse é o problema, esse é o perigo para quem é cristão hoje, que ainda vive nisso aí ainda, nesse sistema desse mundo, né, que é profano diante de Deus, que não agrada o Senhor. Então, né, os ensinamentos dos antepassados, esse povo começou a distanciar, porque eles estavam escravizados, não tinha tempo para ler as tradições, para santificar a sua vida, para ter um contato com Deus. Era o trabalho forçado, o tempo todo ali trabalhando, né, na escravidão. Então cuidado com isso na sua vida também hoje, né, para você não se tornar escravo do sistema que está nesse mundo para tirar sua salvação com Deus. Para você não ir para a terra prometida que Deus tem para mim, para você e para todos aqueles que amam Ele. Amém? Então, foi preciso que quando Deus tirou Israel do Egito, foi preciso que Deus fizesse ali uma restauração, né, da aliança. Porque eles não tinham mais a identidade com Deus. Então Deus trabalhou com eles no deserto ali e muitos desses não entraram na terra prometida, né? Entraram, foram os mais novos. Então muitos dos mais velhos não puderam entrar lá dentro, porque ainda estavam com o coração, né, nas coisas do Egito, nas festas profanas, na comida que havia ali. E quando eu falo comida aqui, às vezes eu falo nem só na comida, também alimentar-se fisicamente, mas também na espiritual, né? Então cuidado com isso, com o que você está alimentando, porque isso também pode estar tirando a sua identidade com Deus. Você está perdendo a sua identidade. Amém? Então que Deus te abençoe, que te dê graça, que te dê força para que você possa vencer esses dias maus, em nome de Jesus. Amém?